A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus te ama e entregou a vida dele em morte de cruz por amor da minha vida e da tua vida, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Glória ao nome do Senhor. Quem tem o privilégio de vos falar é o Wilma Oliveira. Nós vamos exaltar o nome do Senhor mais uma vez, como temos feito todos os dias, e vamos continuar fazendo até a vinda do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Através desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, assista até o final, se inscreva se você não for inscrito, envie para outras pessoas para que mais pessoas possam se inscrever também. Eu peço, por favor, que deixe seu joinha logo no comecinho, deixe logo seu joinha que é para você não esquecer, porque você deixando o seu joinha, o YouTube ele entende que o meu conteúdo ele é relevante e vai indicar para outras pessoas. Então, nosso canal só cresce se você ajudar deixando o seu joinha, o seu likezinho aí, abençoado. E Jesus te abençoe 10 vezes mais. Glória ao nome do Senhor. Venho trazer para a nossa meditação. Não ligue não, viu? Enxerida. Venho trazer para a nossa meditação na palavra do Senhor, a palavra do Senhor no livro de Lucas. Glória ao nome do Senhor, Doutor Lucas. Que se encontra, deixa eu ver aqui, no capítulo 12 e o versículo 49, que fala da dificuldade dos seguidores de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Essa palavra, ela se aplica muito nos dias atuais. Se ela já se aplicava na época de Jesus, hoje ela se aplica muito mais, porque estamos vendo isso acontecer. Exaltado é o nome do Senhor. Cada dia mais está ficando cada vez pior. Cada dia mais nós estamos vendo o cumprimento da palavra. A palavra está indo pelo pé da letra, porque eu sei que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, ela está se cumprindo e vai continuar se cumprindo até a vinda de Jesus, até a consumação do século, né? Estamos vivendo o tempo do fim. Muitos dizem que não, mas os sinais estão aí, as profecias estão aqui na Bíblia. E só é você olhar para o mundo, o que está acontecendo no mundo, abrir os seus olhos e pegar a Bíblia e fazer uma análise de tudo que está acontecendo, que você vai ter a certeza de tudo que Jesus falou, tudo que os profetas antes de nós, né? Os servos do Senhor falou, tudo que está escrito está acontecendo e já aconteceu e vai acontecer ainda mais até o último dia. Glória ao nome do Senhor. Sem mais delongas, né? Vamos ler aqui no capítulo 12, versículo 49 do livro de Lucas, que diz assim: vi lançar fogo na terra. Que mais quero se já está aceso? Isso é uma pergunta de Jesus. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes disseção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados, Jesus nessa passagem, né, ele estava falando sobre as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Aquele que serve a Jesus, aquele que leva a palavra do Evangelho de Cristo, aquele que busca ter a vida mais santa possível diante do Senhor, aquele que não se detém, que vive na palavra, que mostra realmente onde está o pecado, que denuncia o pecado, que mostra o caminho de seguir, que fala sobre os 2 caminhos, que é o céu e o inferno, aquele que prega o arrependimento,
não é? Aquele que prega a verdade de Cristo, aquele que diz que no céu não entra de todo jeito, aquele que prega o verdadeiro evangelho que tem renúncia, o evangelho de renúncia, esse é perseguido e muitas vezes dentro da sua própria casa. Por isso Jesus diz aqui, né, que estando 5 numa casa, estaria dividido 2 contra 3, 3 contra 2, a mãe contra o filho contra a mãe, o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sua sogra, a sogra contra a sua nora. Por quê? Todo aquele que serve a Jesus de coração, todo aquele que vai contra, né, digamos assim, as ideologias mundanas, que denuncia o pecado, que mostra que Jesus Cristo é a salvação, que mostra a verdade, dizendo que arrependei-vos, porque no céu não entra pecado. Para poder entrarmos no céu, nós temos que nos despir do nosso pecado, nós temos que branquear as nossas vestes no sangue de Jesus, nós temos que renunciar ao mundo, temos que ser uma nova pessoa, temos que ser diferente desse mundo, nós não temos que aceitar o que o mundo oferece, temos que andar na contramão do mundo. Então, todo aquele que vive os conceitos bíblicos, todos esses são perseguidos. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci e vós também vencerá. Então, no dia do Senhor, toda essa perseguição, toda essa dor, toda essa aflição, todo esse sofrimento será recompensado. Não é em vão que quando você começa a pregar o evangelho, você começa a buscar, você começa a orar, você começa a se consagrar, você olha para você e diz assim: Senhor, eu quero consertar isso aqui. Aí você busca o conserto da parte de Deus na sua vida. Aí você diz: Senhor, eu não quero ficar de braços cruzados. Você mete a cara, você vai evangelizar, você grava um vídeo, coloca na internet, você manda uma palavra para um irmão, você faz, né, alguma coisa na obra do Senhor, se levanta dentro da sua própria casa muitas vezes, não só dentro de casa, mas de fora também, né? Mas Jesus quer mostrar aqui que os inimigos, né? O inimigo vai levantar inimigos dentro do nosso próprio lar, contra a nossa vida. São aquelas pessoas mais chegadas, aquelas pessoas que estão te olhando de dia e de noite, esperando você tropeçar, esperando uma palavra sua errada, como o diabo, porque o próprio diabo, ele é o acusador das nossas almas. Como o diabo, ele está lá com o dedão assim, ó, na tua cara, dizendo assim: aí, você não diz que é crente? Você não falou do pecado? Você que diz que para entrar no céu tem que ser santo? Não é você que diz que para entrar no céu tem que ser assim? Não é você que está aí abrindo a sua boca e falando que a pessoa tem que ser diferente, que tem que ser assim, tem que ser assado. Só que eu digo, irmãos, enquanto nós aqui vivermos, ninguém está livre do pecado. Mas nós temos que todos os dias nos arrepender, todos os dias renunciar, todos os dias se converter, todos os dias santificar, para que nós possamos naquele dia ser dignos de entrar no céu, porque merecedores nenhum de nós somos, porque Jesus entregou a vida, não foi pelo um povo que merecia, foi por amor, não é? Ele entregou a vida por amor, ele entregou a vida pela misericórdia mesmo. Ele entregou a vida por nos amar, não porque nós merecemos, porque muitas vezes nós cometemos falhas, pecados, negamos a Jesus, porque eu creio que negar Jesus não é só abrir a boca e dizer assim: eu não sirvo. Negar a Jesus é nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, porque a nossa vida ela é um testemunho, né? E muitas vezes, por nossa pequenez, nós acabamos errando. Não que o Senhor vai nos condenar ao inferno por isso, não, porque Ele sabe que da nossa fraqueza. Mas todos os dias nós temos que nos consertar.
renunciar, porque no céu não entra pecado. No céu só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. No céu só entra aquele que se arrepende, renuncia e abandona, né, os seus erros. Na passagem bíblica, quando os fariseus e os doutores daquela época pegaram a mulher em adultério e levaram até Jesus, eles levaram com o sentido de testar Jesus, mas também de acusar e condenar aquela mulher pelo erro que ela tinha cometido. Só que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que nenhum daqueles tiveram coragem de atirar a pedra, porque todos eles tinham pecado. Então, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não vejo nenhum me condenou. E Jesus disse: nem eu te condeno, porém vai em paz e não peque mais. Jesus estava dizendo: abandona o pecado, que eu não te condeno. Abandona o pecado, que eu te perdoo. E a pessoa só abandona o pecado quando reconhece que está errado. Glória ao nome do Senhor. E se arrepende, porque se não houver arrependimento, não tem salvação. E muitas vezes, por nós abrirmos a nossa boca e levar a verdade do Evangelho de Cristo, nós somos apedrejados, nós somos humilhados, né? Nós somos julgados e por muitos condenados, né? Só que esses que condenam a nossa vida, levantando calúnia, dando falso testemunho, né? Querendo nos atingir, porque eu tenho para mim, eu levo isso dentro de mim, que quando eu recebo uma pedrada é porque já está sendo visto os frutos do Espírito. Glória ao nome do Senhor. Porque ninguém atira pedra numa árvore se não der fruto. E fruto bom. Porque ninguém vai atirar pedra numa árvore com um fruto podre. Não tem necessidade nem disso. Porque quando o fruto apodrece, ele mesmo cai. Não é? E a árvore, quando tem um fruto bom, as pessoas querem aquele fruto, então elas jogam pedra para que o fruto caia e elas peguem e se alimentem daquele fruto, né? Então eu vejo assim, que quando apedrejam um servo de Deus, quando julgam um servo de Deus, quando humilham, é porque o seu louvor, o seu sacrifício, a sua adoração, vidas têm sido salvas através dele, o Senhor tem operado através dele, o Senhor tem feito, ele tem sido realmente instrumento na mão de Deus. E daí, né, o inferno se incomoda, porque o inferno se incomoda. Se você é luz, você vai encandear aquele que está nas trevas, e o seu brilho, no brilho do Espírito Santo, digo, que está em nós, vai, digamos assim, vai incomodar aqueles que estão em treva, porque o diabo, ele se incomoda com a luz. Então o brilho do Espírito Santo que está em nós, ele incomoda as trevas. Então por muitas vezes se levanta esses perseguidores que deixam o inimigo usar a sua vida, a sua boca, para afrontar os servos do Senhor. Por isso digo que nós devemos, irmãos, estar sempre na palavra de Deus. Devemos estar firmados na rocha, olhando para Cristo e não desanimar. Glória ao nome do Senhor. Pelo contrário, se alegrar, porque bem-aventurados que choram, bem-aventurados sois vós, quando vos caluniares, quando vos perseguirem por causa da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. É assim que a palavra de Jesus nos fala. Então nós devemos nos alegrarmos, não é? Então Jesus diz aqui sobre isso. Quanto mais você busca, quanto mais você serve, mais o inferno se levanta, porque ele se incomoda. Ele se incomoda porque ele sabe que Deus tem plano na tua vida. Ele sabe que se ele te entristecer, você vai parar. E se você parar, vida não vai ser salva através de você. Se você parar, o que Deus tem para operar na tua vida, na vida de outra pessoa através da tua vida, não vai acontecer. Por quê? Porque você parou. Ele sabe
sabe que se você parar, você vai entristecer a tal ponto que é capaz até de você cair no mundo, sair da presença de Deus. Se você parar, glória ao nome do Senhor, você pode ficar revoltada, porque você vai olhar para aquilo. Ah, Senhor, eu te servi. Ah, Senhor, eu fiz tanto, eu me doei, eu dei o meu melhor para ti, e o povo se levanta contra mim, né? Então, se eu estou fazendo para o Senhor, estou recebendo tudo isso, então é melhor ir para o mundo. É assim que ele vai fazer as pessoas pensar. Aí diz assim, julgam, apontam, machucam, para ver se vocês saem da presença do Senhor. Mas nós não devemos nos entristecer quando se levantarem esses, né, que se deixam ser levados pelo inimigo para nos atormentar, ou pelo menos tentar. Porque aquele que serve ao Senhor, quando vem as afrontas do inimigo, a gente muitas vezes pode até ficar abalado por um certo período de tempo, mas logo o Senhor vem com o seu bálsamo, com a sua alegria, e nos dá força, e nos levanta, e nós estamos alegres de novo, firme e forte na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor, e o nome do Senhor é glorificado, e o inimigo, ele é derrubado, glória ao nome do Senhor, e Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Então nós não temos o que temer, nós não temos o que entristecer, que se levante o inferno, mas ele vai cair, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. E qual era o seu pecado, né? Qual era a sua culpa? Que eles imputaram a Daniel para que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões, ou seja, tivesse uma pena capital, uma pena de morte. Por quê? Porque se incomodaram com o brilho de Daniel. Se incomodaram por quê? Porque Deus abençoou a Daniel. Daniel, um cativo, exaltado é o nome do Senhor, que veio de Jerusalém. Chegando lá, Daniel, né, Deus honrou a Daniel, porque Daniel honrou a Deus, não propondo em seu coração e não se contaminar com as iguarias do rei. Depois Deus honrou a Daniel, dando a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Deus honrou a Daniel e pôs Daniel como governador, e os seus amigos, honrou os amigos de Daniel, livrando da fornalha ardente. E o Senhor tinha feito tantas coisas na vida de Daniel, glória ao nome do Senhor, porque Daniel honrava o Senhor. E aqueles homens se incomodaram pela comunhão de Daniel, dizendo dentro de si, penso eu, né? Ele é tão abençoado dessa forma por causa da comunhão que ele tem com esse Deus. Então vamos fazer assim, vamos lá enganar o rei vai baixar um decreto, né? E ele vai ter que parar de orar a esse Deus dele. Ele parando de orar a esse Deus não vai mais o abençoar. E se ele não parar de orar a esse Deus, ele será morto. Exaltado é o nome do Senhor. Mas Daniel se pôs firme ali, louvando a Deus em oração, né? Daniel abriu a janela, como sempre fazia, para o lado de Jerusalém, continuou orando, erguendo a sua mão, orando pelo seu povo, engrandecendo ao nome do Senhor. Aqueles homens viram e foram lá até o rei, chegaram até o rei, glória ao Senhor Jesus, e disseram ao rei o que acontecia, né? E o rei, com muita tristeza, que a Bíblia diz que o rei gostava muito de Daniel, com muita tristeza, mas não podia revogar, né, o seu decreto, foi e mandou jogar Daniel na cova dos leões. Mas o impossível aconteceu, Deus fez. Se Daniel tivesse ali e se intimidado com as afrontas, não tivesse orado a Deus, talvez tivesse morto, tivesse morrido, né? Porque eles iam armar outra coisa para lançar Daniel, para tirar Daniel ali daquele lugar, para acabar com a vida de Daniel, porque o invejoso ele age assim, ele tenta derrubar de todas as formas, até acabar com a vida. Exaltado é o nome do Senhor. Mas Daniel ficou firme, exaltando o nome do Senhor, e o Senhor foi lá, e o anjo do Senhor fechou a boca do leão, e Daniel
saiu no outro dia vitorioso, e o nome do Senhor foi glorificado, exaltado é o nome do Senhor, e o nome do Deus de Daniel foi exaltado naquele lugar que era cheio de perversidão, naquele lugar que era tudo contrário a Deus, mas mesmo assim o nome do Senhor foi glorificado através de Daniel, pela perseverança de Daniel, pela confiança, pela fé, pela força de Daniel, exaltado é o nome do Senhor. E assim também, amados, é na nossa vida, não é? E por final, os homens que acusaram a Daniel, os homens que armaram contra Daniel, foram parar aonde? Dentro da cova dos leões, e não deu tempo nem dele chegarem aonde Daniel chegou, porque assim que colocaram ele dentro da cova do leão, os leões comeram ele, não deu tempo nem de chegar no fundo da cova. Exaltado é o nome do Senhor. E mesmo assim é na vida da gente. Se a gente se entristecer com as afrontas de Satanás, se a gente se entristecer quando dentro do nosso lar, quando no nosso trabalho, quando, né, até na nossa igreja, onde nós congregamos, no templo, né, quando os nossos amigos, parentela, quando alguém se levanta para atingir a nossa vida, julgando o nosso ministério, nos humilhando, tentando de todas as formas nos entristecer, se nós nos entristecemos e pararmos, nós seremos covarde. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no covarde. Deus não tem prazer naquele que para. Deus não tem prazer naquele que desiste, daquele que retrocede, que volta atrás. Então, mesmo quando o inimigo se levantar, mesmo quando o leão rugir, mesmo quando a fornalha for aquecida 7 vezes, exaltado é o nome do Senhor, mesmo quando nós estivermos diante do Jordão, exaltado é o nome do Senhor, mesmo quando nós estivermos de frente ao mar vermelho, nós formos perseverantes, firme, forte, exaltando o nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele é fiel, verdadeiro e justo para se levantar do seu trono, estender a sua mão sobre o seu servo e naquela situação lhe dar vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra de Deus, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. A dificuldade dos seguidores de Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Então Jesus diz aqui que ele não veio trazer paz à terra. Por quê? Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é a paz. Exaltado é o nome do Senhor. Mas todo aquele que vive em treva, que vive em guerra, não quer a verdadeira paz que é Jesus. Glória ao nome do Senhor. Não quer e não aceita. E não aceita quando você chega e mostra a verdade de Cristo. Glória ao nome do Senhor. O salmista diz no livro, no Salmo, se eu não me engano é Salmo 119, parece que é 117 ou é 120, que fala assim: pacífico sou, mas quando eu falo já eles entram em guerra. Por quê? Porque nós levamos a palavra de paz, mas para eles soa como palavra de guerra. Exaltado é o nome do Senhor. Nós levamos a palavra de conserto, para eles soa como acusação. Exaltado é o nome do Senhor. Nós levamos o arrependimento, mas eles nos vê como juiz, como se nós estivéssemos o condenando. Não, nós estamos levando a verdade do Evangelho de Cristo, que diz: é céu e inferno, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o dia do Senhor está perto. Glória ao nome do Senhor. E no céu não entra pecado. Glória ao nome do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 15 diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Glória ao nome do Senhor. Mas eles acham que nós estamos julgando as suas religiões, acham que nós estamos julgando o seu modo de viver. Glória ao nome do Senhor. Acham que nós estamos, eles levam como uma afronta, acham que nós somos intolerantes, que acham que é intolerância religiosa, racismo ou qualquer coisa desse tipo, levam como se fosse crime
as palavras do Evangelho de Cristo. Mas não, nós estamos alertando para que todos que creem, todos que acreditem, todos sejam abertos os olhos e se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e abandonem as más práticas, porque quando Jesus voltar, todos aqueles que não se arrepender ficará de fora da cidade santa. Glória ao nome do Senhor. Não falo por afronta e nem peço desculpa pelas palavras, porque a palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor, que está escrito. E a palavra do Senhor não pode ser mudada. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Quer queira, quer não, se cumprirá. E o que Jesus falou está falado. E não passa um tio nem uma vírgula da sua palavra que não se cumpra. Pois ele diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, todas as vezes que você levar a verdade do Evangelho de Cristo, vai ter pelo menos um que vai se levantar, pelo menos um para dizer que você está mentindo, pelo menos um para procurar qualquer coisa na sua vida para lhe apontar, vai ter pelo menos um, quer seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, quer seja em qualquer lugar que você estiver, na rua que você mora, pessoas de perto, pessoas de longe, vai se levantar alguém para lhe afrontar. E não se engane, porque Satanás, ele conhece as Escrituras e ele vai lhe afrontar com o Evangelho, vai lhe afrontar com a palavra. Por isso lhe digo, viva na palavra do Senhor, lendo, meditando, orando na palavra do Senhor, firme-se cada dia mais na palavra do Senhor, porque o inimigo, ele é sujo, ele é astuto. Ele conhece a palavra, mas ele não tem a interpretação, a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita nele, mas sim em nós. O Espírito Santo de Deus, Deus é a verdade, mas Satanás, ele é o pai da mentira. Então ele vai pegar a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus, vai distorcer da forma que ele quer e vai lançar na mente daquele que não tem a direção do Espírito Santo, para lhe afrontar, para mim afrontar. Exaltado é o nome do Senhor. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Nós já estamos, aleluia, glória ao nome do Senhor, garantido o nosso galardão. Nós já vencemos em Jesus, porque é assim que temos que crer. Glória ao nome do Senhor, porque a peleja não é minha, não é sua, a peleja é de Jeová. Exaltado é o nome do Senhor. Nós só devemos orar, nós só devemos buscar, devemos nos consagrar e fazer a obra do Senhor, levar o seu evangelho, levar a sua palavra. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus trabalha ao nosso favor e pronto. E Jesus entrando na guerra, tenha certeza que você é vitorioso. Glória ao nome do Senhor. É até aqui, amados, a palavra de Deus no dia de hoje. Fica na paz de Deus. Jesus te abençoe.